Eu decidi criar um jogo do zero em um mês, para mostrar que qualquer pessoa consegue criar um jogo desde que tenha um método para te seguir. E eu tô documentando toda essa jornada, mostrando para vocês aqui no YouTube e nas nossas redes sociais. Eu comecei a criar esse jogo no domingo passado, no dia 30 de março. A primeira coisa que eu fiz foi definir quais que são as limitações que eu quero pro nosso jogo. Como eu vou produzir esse jogo em um mês, ele precisa cumprir alguns certos aspectos, como ele precisa ser um jogo fácil de produzir, porque ele não pode ter arte, eu não posso perder tempo com arte. Eu quero que seja um jogo party game para todo mundo e seja um jogo que seja sobre as pessoas, onde as pessoas se divirtam mais. Eu quero criar um jogo de 30 dias, mas eu quero que seja um jogo bom. Um party game que depende das pessoas, que é sobre as pessoas, ele tende a durar mais, ele tende a ser um jogo que traz mais diversão e gera diversão por mais tempo. Depois eu comecei a pensar em qual temática que eu quero trabalhar para esse jogo. Tem algumas outras ideias, como de mímica reversa, jogo do Family Feud, e a gente acabou fechando na ideia de agentes de IA que querem descobrir um humano infiltrado entre eles. Uma ideia mais ou menos assim, onde as IAs descobrindo o humano, um pouco reverter o que está acontecendo. E aí eu comecei escrevendo o ceia do nosso jogo, né? O sentimento que eu defini, eu queria que as IAs sentissem cumplicidade. E a experiência é vivendo uma agente de IA defeituosa que quer descobrir quem é o humano infiltrado. Quando a gente tem dois times, tu tem dois ceias. Porque o sentimento do traidor é diferente do sentimento do time que tá trabalhando junto. No caso do ser humano, eu quero que ele se sinta sagaz, enganando e se infiltrando no meio dos agentes de IA. Depois disso, né, eu passei por todo o processo de pesquisa, fiquei pesquisando bastante no BGG, olhando muito vídeo no YouTube, para olhar o que já existe no mundo dos jogos de papel escondido e traidor. Porque eu preciso entender quais são as mecânicas que existem para me inspirar nessas mecânicas e mudar pro tipo de mecânica que eu quero pro nosso jogo. Eu fiquei muito tempo fazendo pesquisa e eu achei que eu não ia conseguir transformar essa ideia em mecânica, porque todos esses jogos eles exigiam um tipo de setup, como por exemplo o Spyfall, que tu precisa definir primeiro qual é o local que vocês estão e aí distribuir para os jogadores, ou Fake Artist Go to New York, tu precisa de alguém para escrever qual é a palavra e distribuir, definindo alguém para ser o traidor. E eu não queria que o nosso jogo tivesse setup, eu queria que desse uma carta para cada um e o jogo começasse de uma vez. Então eu não estava feliz com as ideias que eu estava tendo, porque todas elas exigiam um setup. E também eu não queria ter um mestre, né? Eu não queria que tivesse alguém ali como um fake artist que fica de fora e define a rodada. Ou Cidade Dorme também, né? Que é outro jogo de traidor, onde tem alguém que tem que agir como mestre e os outros jogadores estão jogando, né? Porque essa pessoa não se diverte tanto, né? E eu queria que todo mundo sempre se divertisse a todo momento. E outra forma de ter um jogo de papel escondido ou traidor é ter um objetivo em comum, como Resistance, por exemplo, ou Secret Hitler, onde tu tem um objetivo e um time trabalha em prol desse objetivo e o traidor trabalha contra esse objetivo. E aí tu suspeita dos jogadores quando o objetivo não tá andando como deveria estar andando. Para isso dar certo, tem que ter alguns obstáculos no caminho, né? Por isso que eu acho que o Secret Hitler, ele coloca mais obstáculos do que o Resistance. Porque às vezes, mesmo quem é do bem, tem que fazer uma coisa suspeita. E aí a suspeita sempre tá rodando no caminho, então é bem legal. Depois de 2 dias batendo a cabeça, pesquisando, eu finalmente consegui pensar numa mecânica que fazia sentido, que criava um objetivo legal pras IAs e pro humano e todo mundo ia conseguir se divertir. Então como é jogado a primeira versão do Erro no Sistema, que tá sendo o nome provisório desse jogo. A gente tem um jogador que vai ser aí o grande irmão, né? Vai ser o mestre de IA. Ele vai distribuir uma carta para cada jogador, que vai definir se o jogador é IA ou humano. Então a gente vai ter carta de personagens. Esses personagens, eles podem ser personagens históricos, como Cleópatra, Albert Einstein, ou eles podem ser celebridades, que podem ser cantores como, sei lá, Beyoncé, Lady Gaga, Lionel Messi, Oprah Winfrey, enfim, ou personagens mesmo, que são personagens fictícios, como Harry Potter, Bob Esponja ou Batman. Tem essas 3 categorias. Vai distribuir, cada jogador recebe uma carta de personagem e coloca num stand, assim, virado para os outros jogadores. Os outros jogadores sabem quem é meu personagem, mas eu não sei. A única coisa que eu sei é a categoria do meu personagem. O mestre da rodada, ele vai pegar cartas de palavras, embaralhar, sacar 5 cartas de palavra e vai escolher de 2 a 3 cartas para dar a dica de quem é o humano na mesa. Sendo que o humano, ele quer descobrir quem ele é. Porque se as IAs acusam o humano e elas acertam, o humano tem uma chance de se salvar dizendo qual é o personagem que ele é. As IAs querem acusar o humano e o humano quer descobrir quem ele é. Eu usei o ChatGPT para me ajudar a criar a lista de personagens e dicas de palavras, né? Eu dei uma orientação do que eu queria, né? Eu queria personagens históricos, eu queria personagens fictícios, eu queria celebridades. E nas dicas de palavras, eu quero palavras abrangentes. Eu refinei um pouco isso e criei 2 listas no Excel. Com isso, eu poderia imprimir cartas para testar fisicamente. Mas como eu queria testar o mais rápido possível, eu chamei um Zoom, alguns amigos, e a gente testou ali. Não, escapou mesmo, então foi true.
Sei que você tava Tem jogando. Batman, Sussurro. Não, tu era o Batman. Eu Tu menti, era o Batman, Batman. E eu ia daí falar. o Luiz disse, é o Joca, por isso que o Robin ficou suspeitando dele, porque ele, tipo, cara, o que É. de radiante tem no Batman, tá ligado? Eu pensei no Robin. Eu pensei no Robin. Porque é importante vocês entenderem isso. Testar o mais rápido possível permite tu avançar de forma rápida. Então, em vez de eu perder tempo cortando cartinha e fazendo um protótipo físico, eu peguei o mínimo possível, que era 2 tabelas no Excel e um randomizador de números online que ia sortear os personagens para os jogadores e as palavras de dica para mim. Só eu poderia jogar como mestre, os outros jogadores não poderiam, porque só eu tinha acesso à lista, mas não é isso que importa, eu queria testar se a dinâmica estava legal. E quando foi feito o teste, obviamente deu muita coisa errada, porque é para isso que serve o playtest, né? Calma, é que eu ia falar assim, sombrio e colorido é como se você tivesse mandado seco e molhado, tá ligado? Não, eu entendi que essa você ia chegar frase. nisso. Eu entendi que você ia chegar nisso, Joca. No primeiro teste, ninguém sabia se tu era IA ou humano. E eu esperava com isso que todo mundo agisse como humano. Todo mundo querendo saber qual é o seu personagem. E sem querer deixar claro qual é o personagem do outro jogador. Só que acabou ficando confuso, meio que tu não tem um objetivo claro. Porque se eu não sei se sou IA ou humano, eu não sei o que eu quero fazer. Eu não sei se eu quero acusar o outro jogador. Eu não sei se eu quero descobrir meu personagem. E aí ficava, pô, eu acho que é tudo. Aí a pessoa disse, pode ser eu. Porque eu não sei se sou eu ou não. Então, eu acredito que seja o Felipe. Eu? É, Quem que eu fui? Bom, eu não sei se sou eu. Eu. Pode ser você. Acabou não ficando muito divertido. E logo no segundo teste, eu já cortei isso. Não, peraí, o humano vai saber quem ele é. E o humano sabia quem ele era agora, e aí ele tinha um objetivo claro, que é descobrir quem eu sou e defletir as acusações de mim. E aí o jogo rodou muito melhor. A galera se divertiu muito mais, deu muito mais risada. É porque assim, ó, Ó, no o Luiz... tem uma corda, gente. O Luiz tem uma corda. O Luiz tem uma corda. E. Só que então a galera que tava testando levantou um problema. Tava muito difícil do ser humano descobrir quem ele era. Porque tu só tem lá a categoria do teu personagem. Isso é muito abrangente, pode ser muitas coisas diferentes. Então, um dos jogadores deu uma sugestão bem legal, que é, no começo do jogo, cada jogador pode fazer uma pergunta pro mestre, que pode ser respondida com sim, não, talvez. Assim, tu tem um pouco mais de informação do teu personagem, que pro humano é útil para ele saber quem ele é, e pros IAs é útil para ele defletir também a acusação dele, para ele se defender, né? Quando ele sabe um pouco mais sobre ele, ele consegue se defender e acusar melhor quem ele acredita que é o humano. Então, o jogo ele começa com cada jogador fazendo uma pergunta pro mestre, que vai responder com sim, não, talvez ou também. E depois o mestre pega 5 cartas de dica, escolhe 2 ou 3, revela para os jogadores. 2 minutos de discussão. Se ninguém acusou ninguém, mais uma rodada de perguntas de sim ou não. Depois, mais dicas do mestre. E aí, nessa segunda rodada, tem que acusar alguém. Ou o humano pode a qualquer momento dizer, eu acho que eu sei quem eu sou. E se ele falar o personagem que ele é, ele ganha 2 pontos. Se ele for pego, né, acusarem o humano, ele for pego, depois ele conseguir se defender, ele ganha 1 ponto. E se as IAs acusarem o humano não souber quem ele é, todas as IAs ganham 1 ponto. Então, essa foi a mecânica que a gente fez. O jogo ficou bem legal, a galera se divertiu bastante. Mas esse é o feedback que eu tenho agora, que eu tenho que trabalhar, né? Tá difícil pro humano descobrir quem ele é. Então, eu não sei se eu vou colocar talvez mais dicas atrás na carta, tipo, personagem, desenho animado, celebridade, cantor, personagem histórico, Europa. Enfim, alguma dicasinha a mais atrás da carta. Ou se é um problema com as cartas de dica, que tem umas dicas meio ruins, que não estão ajudando tanto, né? Então, um desses 2 pontos vai me ajudar a resolver esse problema do humano não saber tão facilmente quem ele é, né? Não ter chance de descobrir quem ele é. Mas eu tô muito feliz com o sucesso do primeiro playtest. Eu sabia que a coisa ia dar errada e faz parte do primeiro teste, as coisas vão dar errado. Mas eu queria entender se a ideia básica faz sentido, se o loop básico tá funcionando. E tá, a galera tá se divertindo, tá dando muita risada. Então, como a gente criou já esse loop básico e validou ele, agora é só a gente refinar esse loop básico e colocar mais camadas por cima desse loop básico pro jogo realmente estar funcionando. Porque eu vou te dizer, eu acho que eu vou criar um jogo em menos de 1 mês. Não quero falar tão cedo ainda, mas eu acho que vai acontecer isso. Se tu quer acompanhar essa jornada aqui em todas as redes sociais, segue a gente para acompanhar isso. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá, continue criando jogos incríveis. Valeu!